a advogada morta, a foto da dona Genir, que vocês se lembram do caso em junho deste ano. Ela desapareceu, 10 dias depois o corpo foi encontrado e a polícia não conseguiu esclarecer a autoria do crime. Mas agora, o Marinésio confessa ter matado não só a Letícia, como confessa ter matado também a Genir e outras pessoas foram vítimas dele. Estão se apresentando aí na delegacia de Brasília, não é isso, Dionísio? Boa tarde para você. Oi, Bate, boa tarde a todos. Isso mesmo, nas últimas 24 horas, desde o último momento em que nós conversamos aqui ontem, Bate, 7 novas vítimas ou supostas vítimas procuraram as delegacias do Distrito Federal afirmando que foram vítimas de Marinésio Olinto, de 41 anos, o cozinheiro aí que confessou ser o assassino de Letícia, da advogada Letícia Souza Curado e da diarista Genir Pereira Souza. Essas vítimas afirmam que foram abordadas por ele em vários momentos, de forma muito parecida com a que ele vinha agindo aqui no Distrito Federal. Duas irmãs, Bate, isso assusta, uma de 17 e uma de 21 anos, procuraram a 31ª Delegacia de Polícia em Planaltina, que é a delegacia que está aí cuidando dessa investigação, para dizer que um dia após o desaparecimento de Letícia, elas foram abordadas por Marinésio dentro do carro dele, veículo que acabou de chegar aqui na delegacia, logo após feita a perícia nesse carro, elas foram abordadas por ele e foram estupradas por ele, mas conseguiram fugir do cozinheiro. Tivemos também o relato de uma outra jovem que disse que pegou o veículo dele como uma lotação. Ele se apresentou como um loteiro. No meio do caminho ele tentou seduzi-la, mas ela, desesperada, ele tentou esganar essa mulher também, Bate, uma mulher de 23 anos. Ela, assustada, conseguiu, mesmo com o carro em movimento, abrir a porta e pular desse veículo. Foi socorrida por um casal que vinha num carro logo atrás e assim ela conseguiu escapar, dizendo ela, da morte. E tem também o caso de uma jovem de 17 anos, Bate. Uma jovem que procurou a polícia do Paranoá, que é uma região onde o Marinésio também agia, local onde ele pegou a Genir, ofereceu a ela também uma carona, dizendo ele que é uma carona, mas na realidade a polícia trabalha com a hipótese de que ele se dizia loteiro para enganar as vítimas. Uma jovem de 17 anos procurou a polícia dizendo que no dia 1º de abril, ao sair da região onde ela trabalhava, ela foi abordada por Marinésio em um outro carro, um veículo vermelho. Foi com ele, coagida por ele com uma faca, estuprada e ela conseguiu fugir. Quando ela viu a reportagem ontem, procurou a delegacia assustada e novos casos estão sendo registrados, Bate. Olha, e esse homem, gente, amiga, é casado, hein? O maníaco é casado. E crimes que ocorreram em 2014 agora vão ser reabertos, porque pode ser cometido por ele, podem ter sido cometidos por ele. Esse homem que está cara a cara com o delegado é o assassino em série, segundo a polícia, que confessou já ter matado a advogada. Olha que coisa, ele matou a advogada e no dia seguinte já tentou atacar outra mulher. Então um homem que já ataca um dia depois de ter matado a advogada, você imagina o que ele não cometeu nesses últimos anos. Deixa eu ver o depoimento dele, Edu. Deixa eu ver a cara de pau desse homem. Abre o áudio, por favor. Não sei o que foi que bateu na cabeça, não. Não sei, né? Não sabe, né? Eles nunca sabem. Aí você matou, fez o quê? Só cheguei no carro, deixei lá e fui embora. Lá onde? Lá no piso. Explica como é que você matou ela. Pelo pescoço. Foi? Foi, só essa parte. Uma gravata assim no pescoço? Foi. Você segurou até ela apagar. Um assassino confesso. Por que você precisava matar a mulher? Não sei o que foi que bateu na cabeça, não. Não sei, né? Aí depois você matou, você fez o quê? Só cheguei no carro, deixei lá e fui embora. Lá onde? Lá no piso. Marinésio dos Santos Olinto, 41 anos, 1,60 m. Cozinheiro, desempregado, um homem comum que até o final de semana passado estava acima de qualquer suspeita. Mas as aparências enganam. Quem iria imaginar que ele seria capaz de tanta crueldade? Segundo a Polícia Civil, Marinésio escolhia as vítimas de forma aleatória. Praticava o crime de oportunidade. Ele observava mulheres que aparentemente estavam numa situação vulnerável e oferecia carona, como se quisesse apenas ajudar. No caminho, ele começava a assediar essas mulheres. E no caso de uma resposta negativa a essas investidas, ele resolvia atacar.
No domingo, ele foi preso depois da polícia ter identificado, por meio de imagens de câmeras de segurança, o carro dele na cena de um crime. A vítima, a advogada Letícia Souza Curado Melo, de 26 anos. Não consigo dormir na minha cama. Toda hora passo a mão do lado e não vejo minha esposa. A saudade cada vez aperta mais, aí vai virando um desespero, uma angústia, que não tem nada, nada acontece, notícia, nada, e vai só piorando a situação. A advogada desapareceu na sexta-feira passada, após ter aceitado carona de Marinésio. Estava atrasada para chegar ao trabalho no Ministério da Educação no centro de Brasília. No caminho, ele a assediou. Letícia não gostou e foi enforcada. O corpo dela foi encontrado ontem à tarde, numa área de mata na DF-250, em Planaltina, no Distrito Federal. O carro usado por Marinésio, a região de atuação, fizeram com que casos ainda sem solução viessem à tona. Eu vou usar aí o termo vulgar, que todo mundo diz, né? É um maníaco, é um psicopata, um assassino em série. Hoje, com 2 mortes, nós podemos dizer que existe aí uma série de mortes, que foram 2. Mas é possível que outras mortes que hoje não têm autoria, né, de mulheres desaparecidas de forma súbita e sem histórico anterior de briga ou de violência doméstica ou qualquer coisa assim, pode ser que sejam vítimas dele e nós vamos buscar agora identificar essas mortes. Em depoimento, o assassino de Letícia confessou mais um crime. Explica como é que você matou ela. Pelo pescoço. Foi? Foi, só parte. Uma gravata assim no pescoço? Foi. Você segurou até ela apagar. A vítima foi a diarista Genir Pereira de Souza, de 47 anos. Ela foi assassinada em junho deste ano, logo depois de ter saído do trabalho num condomínio na região do Paranoá. Ele ofereceu carona a Genir, que queria chegar à casa de parentes. O corpo dela foi encontrado numa área de mata dias depois. Para a família, a prisão dele foi um fim de um ciclo de incertezas e muita dor. Esses 2 meses que aconteceu esse caso da minha mãe, a gente só sofrimento, desespero, muita tristeza com o que aconteceu. Porque mais a gente queria era saber quem tinha sido o autor do crime, né? Porque o caso da minha mãe estava muito difícil. Quando deu na sexta-feira que a gente soube do caso da Letícia, do desaparecimento dela ali na região de Arapongas, a gente já sabia que a gente tem um grupo feito da minha mãe, né? E a gente sempre relatava, foi ele, quem fez isso com a Letícia, tá muito parecido o caso, foi nas mesmas circunstâncias, no mesmo horário, em torno, né, de quem sai para trabalhar, 7 e pouquinho. Então a gente já sentiu que era o mesmo caso, que era a mesma pessoa. E a gente já meio que sentiu também que ela não estaria viva, não ia ser um sequestro, não estaria em cárcere privado. Foram 2 famílias despedaçadas, 2 vozes que se calaram pelas mãos de Marinésio. Sinto algo diferente que não posso explicar. Uma presença muito forte invadiu este lugar. Mas ele não poderá mais impedir que outras mulheres falem. Depois que o rosto de Marinésio apareceu na televisão, outras 3 mulheres procuraram a delegacia e disseram ter sido vítimas do criminoso. Entre elas, há 2 irmãs que teriam aceitado carona de Marinésio há pelo menos 3 dias, quando saíam de uma festa na mesma região. Uma delas, a que estava sentada no banco da frente, foi assediada. As irmãs gritaram tanto que Marinésio foi obrigado a parar e deixou as 2 irem embora. O outro caso foi no dia 11 deste mês. Marinésio deu carona a uma mulher que estava na rodoviária de Planaltina. No caminho, ele fez o que já estava acostumado, começou a assediá-la. A mulher ficou tão desesperada que chegou a pular do carro. Enquanto gravava essa reportagem, mais uma suposta vítima de Marinésio apareceu. Uma adolescente de 17 anos.
Bom, a gente não vai mostrar o rosto dela, né, para preservar a identidade da vítima. Primeiramente, eu gostaria de entender quando isso aconteceu e o que o Marinésio teria feito. Foi em abril, ele me abordou na parada de ônibus, em frente à DF 250, e me abordou com a faca e me ameaçando que se eu não entrasse ele ia me matar. Aí ele me colocou dentro do carro e me levou pro final dos Pinheiros. E lá aconteceu o estupro. Naquele dia, no mês de abril, ela estava saindo do estágio, para onde não voltou mais. Largou os estudos e vive uma batalha diária para esquecer o que passou. Então você está buscando apoio psicológico? Tô buscando, tô fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico. Que é o que te resta agora, né? E tomando muitos medicamentos controlados. Marinésio responderá por homicídio qualificado pelas mortes de Letícia e Genir. Os outros casos ainda estão sendo apurados, para que mulheres tenham ao menos a certeza de que os crimes praticados por ele não ficarão impunes. Minha mãe era minha amiga, era super extrovertida, divertida, muito alegre, não tinha tempo ruim com ela. Eu queria desejar a eles que Deus conforte muito eles e dê muita força, porque eles merecem. Eles precisam ter força, porque não é fácil não. Saber que a pessoa foi morta assim, do jeito que foi morta, só Deus, só Deus. Olha, um rapper aqui de São Paulo saiu de casa... Ah, tá com delegado lá? Ah, então, por favor, não sabia? O Dionísio tá com delegado? Por favor. É um prazer ouvir esse delegado e o nosso Dionísio. Boa noite, Dionísio, pro delegado. Oi, Bate. O delegado acabou de chegar do enterro do corpo da Letícia e traz mais detalhes para a gente sobre esses novos casos que estão chegando às delegacias do Distrito Federal que envolvem o Marinésio. Delegado, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Cidade Alerta. E a polícia já conseguiu, diante desses novos depoimentos, achar o ponto de encontro, o elo de ligação. É realmente o Marinésio em todos esses casos que procuram a delegacia de pessoas que se dizem vítimas de abusos de pessoas que parecem com ele? Boa noite, Bate. Boa noite, telespectadores. Está sendo feito um levantamento, né, em relação às ocorrências, em relação ao inquérito, de situações semelhantes que levam a crer que possa ser o Marinésio, mas não tem como afirmar categoricamente que foi ele. Só no fim da investigação, com vários elementos de prova, com um conjunto probatório robusto, que nós conseguimos delinear, foi o Marinésio, né, para poder indiciar, enfim, dar suporte, né, para um processo criminal, eu falo com um conjunto probatório substancial para uma condenação. Mas as vítimas, pelo menos as que procuraram a 31ª Delegacia de Polícia aqui em Planaltina, elas confirmam, reconhecem o Marinésio como o agressor delas? Teve já duas situações que ontem as vítimas estiveram na delegacia e essas duas situações, as duas vítimas reconheceram o Marinésio, o veículo dele, né, que estiveram com ele nas mesmas condições. Uma pegando o transporte alternativo, teoricamente, que ele a ofereceu, e a outra seria uma pseudo-caruana. E nessas duas circunstâncias, né, ele interpela as duas mulheres pedindo para ter relação sexual e elas, né, recusam e de antemão começam, né, a se debelar e pedir para que ele parasse o veículo. O Marinésio, nesse momento, muda a rota do veículo para onde que, teoricamente, eles estavam indo e as vítimas, né, utilizando dos seus meios para que pudesse sair do carro, conseguem se desvencilhar do Marinésio e ir embora, sem que ele, né, pudesse atacá-las ou mesmo, né, enforcar. Então não teve esses atos executórios.
Mas é exatamente nesse ponto que outros depoimentos parecem divergir um pouco, delegado. Mas as vítimas afirmam que, ao verem o Marinésio na televisão, ele seria o agressor, a pessoa que cercou essas mulheres. Alguns depoimentos, como o senhor acabou de dizer, eles fogem do modus operandi inicial dele. A polícia acredita que ele agia de várias formas agora. Ele chegou a relatar mais alguma coisa nos últimos depoimentos? Assim, só corrigindo um pequeno equívoco, né? Questão de interpretação, mas não foge, o modus operandi não foge. É o mesmo. O que ocorre é que no momento em que ele faz a interpelação à vítima, cada uma reage de um jeito e tem uma forma de autodefesa. Então, nessas duas vítimas que saíram incólumes, elas, né, tiveram sucesso de não serem, né, vamos dizer assim, capturadas por ele, né, seja por um enforcamento ou algo, e conseguiram fugir. Então, nós estamos avaliando como se deu as circunstâncias para verificar se houve realmente uma importunação ou se houve uma tentativa, né, de estupro. Isso, com mais um pouco de investigação, nós já vamos delinear. E, delegado, nós temos um terceiro caso, Bates, que se chama Gisvânia Pereira, uma mulher que desapareceu em outubro do ano passado em uma situação muito semelhante, região da Nova Colina, que é uma área que fica entre as cidades de Sobradinho e Planaltina. O trecho é exatamente no meio entre essas duas cidades e a polícia começou a desconfiar também dessa possibilidade. Já conseguiu encontrar algum elo também nessa história, delegado? O pessoal, né, da nossa divisão de repressão a sequestro que está tomando conta dessa ocorrência, investigando esse fato, mas há várias evidências que possam, né, e que levam a crer que o Marinésio possa ser o autor dessa circunstância. Então eles vão tomar de pronto os atos investigativos adequados, né, formar o seu conjunto probatório para verificar se foi realmente ele. É um caso até recente, né, de outubro, e que tem as mesmas circunstâncias, né, desde o início em que a vítima foge, são bem semelhantes. Delegado, muito cedo para falar em um assassino em série, hoje é correto afirmar que ele é um maníaco com uma tara sexual que terminava com a morte das vítimas? É absolutamente prematuro dizer que é um assassino em série, porque até agora, né, nós conseguimos, né, vinculá-lo a 2 homicídios e tem outras circunstâncias, outros fatos que estão sendo apurados. Né, para a gente dizer que seria um assassino em série, um serial killer, enfim, demanda mais tempo, demanda uma perícia, né, técnica feita por psicólogo, por psiquiatra forense, que vai conceder um laudo dizendo, né, que realmente aquela pessoa, Marinésio, teria algum distúrbio que o levasse, né, a praticar tais fatos como serial killer. Agora, o que está evidente, é óbvio, que ele é um cara que tem disposição para praticar essas ações. Ele, né, vamos dizer assim, de forma até premeditada, não em relação à vítima, mas em relação ao seu comportamento quanto à forma de agir, ele aborda as vítimas, seja se passando por loteiro ou em outras circunstâncias, como a do outro dia em que ele mata a Letícia, né? Oferecendo uma carona para as 2 irmãs que estavam saindo de uma festa, onde ele havia buscado a filha dele logo antes, minutos antes. Então ele passa no mesmo lugar, sabendo que lá estava cheio de gente e que poderia ter mulheres em situação de vulnerabilidade. E ali ele aborda as 2 e pergunta se elas queriam carona. E assim elas aceitam e entram no carro como se, né, achasse que ele também estivesse dentro da festa. E, delegado, hoje nossa equipe, eu conversei com a psiquiatra e ela tentou traçar um perfil do Marinésio. E ela puxou um detalhe em toda a história que chamou a nossa atenção. No caso Letícia, os objetos pessoais da advogada foram encontrados dentro do carro. No caso Genir, as sacolas que ela levava, inclusive o salário que ela tinha recebido naquele dia e o celular não foram encontrados. A polícia já conseguiu ouvir dele o que ele fez com esses objetos e o que ele faria com os objetos da Letícia. Ele guardaria, revenderia?
Em relação aos objetos da Letícia, ele relatou que teria o interesse de revendê-los para fazer determinada quantia em dinheiro. É uma situação que é anormal, né? Como você conversou às vezes com uma psiquiatra que entende um pouco, né, da psicologia forense, ela deve ter te relatado que não é normal para esse tipo de pessoa, com esse tipo de comportamento, a subtração dos objetos da vítima. Ao contrário, ele quer desfazer desses objetos, até porque aquilo lhe lembra, né, retrata aquele momento criminoso. E ele não. Ele subtrai os objetos e tira proveito disso. Delegado, muito obrigado. Bate. Tá certo. Eu quero agradecer você, Dionísio, e também ao delegado pelo trabalho impecável aí no caso Letícia. A gente vai acompanhando o desdobramento dos outros casos investigados.